Albert Einstein teve um papel fundamental no lançamento da mecânica quântica com sua teoria do efeito fotoelétrico, porém permaneceu muito incomodado com as implicações filosóficas. E embora a maioria de nós ainda lembre dele pela fórmula E igual a mc ao quadrado, na verdade sua última grande contribuição à física foi um artigo de 1935, feito em parceria com seus jovens colegas Boris Podolsky e Nathan Rosen. Visto como uma estranha nota filosófica de rodapé até meados dos anos 80, esse artigo EPR se tornou essencial a um novo entendimento da física quântica, por sua descrição de um estranho fenômeno, agora conhecido como estados entrelaçados. O artigo começa considerando uma fonte que imita pares de partículas, cada uma com duas propriedades mensuráveis. Cada uma dessas medições tem dois possíveis resultados de igual probabilidade, digamos 0 ou 1 para a primeira propriedade e A ou B para a segunda. Quando uma medição é realizada, as medições subsequentes da mesma propriedade na mesma partícula vão fornecer o mesmo resultado. A estranha implicação dessa situação não é que apenas o estado de uma partícula é indeterminado até que seja medido, mas também que a medição determina o estado. E, além disso, uma medição afeta a outra. Medindo-se que uma partícula se encontra no estado 1 e, em seguida, efetuando o segundo tipo de medição, haverá 50% de chance de se obter A ou B. Mas se em seguida você repetir a primeira medição, você terá 50% de chance de obter 0, embora a partícula já tenha sido medida como 1. Portanto, trocar a propriedade sendo medida embaralha o resultado original e obtemos um valor novo e aleatório. Isso fica ainda mais estranho quando analisamos duas partículas. Cada uma delas vai produzir resultados aleatórios, mas se você comparar os dois, vai descobrir que eles são sempre perfeitamente correlacionados. Por exemplo, se ambas as partículas forem medidas como 0, o relacionamento sempre se manterá. Os estados das duas são entrelaçados. Medindo uma delas, se obtém a medição da outra com absoluta segurança. Mas esse entrelaçamento parece desafiar a famosa teoria da relatividade de Einstein, pois nada limita a distância entre as partículas. Se você medir uma delas em Nova York ao meio-dia e a outra em São Francisco um nanosegundo depois, você vai obter exatamente o mesmo resultado. Mas se a medição determina mesmo o valor, isso requer que uma partícula envie algum tipo de sinal para outra 13 milhões de vezes mais rápido do que a velocidade da luz, o que, de acordo com a teoria da relatividade, é impossível. Por isso, Einstein descartou o entrelaçamento como Spin-Carter-Fervicum, ou ação fantasmagórica à distância. Concluiu que a mecânica quântica era incompleta, uma mera aproximação de uma realidade mais profunda, onde ambas as partículas possuem estados pré-determinados ocultos de nós. Os defensores da teoria quântica ortodoxa, lideradas por Niels Bohr, afirmavam que os estados quânticos são mesmo indeterminados, e o entrelaçamento permite que o estado de uma partícula dependa do estado de sua parceira distante. Por 30 anos, a física permaneceu no impasse, até que John Bell percebeu que a chave para testar o argumento do EPR era analisar casos envolvendo várias medições das duas partículas. As teorias das variáveis ocultas locais apoiadas por Einstein, Podolsky e Rosen limitavam estritamente a frequência de possíveis resultados como 1A ou B0, porque os resultados precisariam ser definidos de antemão. Bell mostrou que a abordagem quântica, na qual o estado fica indeterminado até que seja medido, possui limites diferentes e prevê resultados de medições mistos que são impossíveis na situação pré-determinada. Assim que Bell elaborou a forma de testar o argumento EPR, os físicos colocaram em prática, começando com John Clauser nos anos 70 e com Alain Aspect no início dos anos 80, dezenas de experimentos testaram a previsão EPR, e todos descobriram a mesma coisa: a mecânica quântica está certa. As correlações entre os estados indeterminados de partículas entrelaçadas são reais e não explicáveis por nenhuma variável mais profunda. O artigo EPR acabou se mostrando equivocado, mas de forma brilhante, ao levar os físicos a refletir profundamente sobre os fundamentos da física quântica. Ele levou a maiores elaborações da teoria e ajudou a lançar as pesquisas sobre temas como informação quântica, hoje um campo próspero com potencial de desenvolver computadores de poder inigualável. Infelizmente, a aleatoriedade dos resultados obtidos impede cenários de ficção científica como usar partículas entrelaçadas para enviar mensagens mais rápidas que a velocidade da luz. Portanto, a relatividade está segura, por enquanto. Mas o universo quântico é muito mais estranho do que Einstein queria crer. Se você gosta de aprender, inscreva-se em nosso canal. Toda semana publicamos novos vídeos sobre tudo, desde a história do mundo de acordo com os gatos,
até como ser um melhor ouvinte. Fique ligado e fique curioso.